continuando o estudo completo da função do primeiro grau, temos um segundo exemplo. Com f de x igual a menos 3x. Ou seja, temos um caso onde o a é menor do que zero e o b é igual a zero. Ok? Menos 3x apenas. Muito bem. Vale dizer que a gente chama essa função aqui de função linear. Por quê, professor? Porque o b é zero. E o que caracteriza o b ser zero? Ela vai passar na origem. Lembra no primeiro exemplo que ela sempre passa no y no ponto B? Se o b é zero, ela vai passar no y igual a zero. Y igual a zero é o mesmo ponto onde x igual a zero, porque é a origem do plano. Então, nesse caso, ela é dita linear, ok? Muito bem. Então, vamos fazer o estudo completo. Bom, o meu primeiro item, lá no primeiro exemplo, eu fiz como definição do plano, ela vai cortar x, onde y for zero, resolve a equação. Ela vai cortar y quando x for zero, substitui o x por zero. Bom, duas coisas já sabemos, né? Quando eu igualar esse cara aqui a zero, x vai dar zero. E como o b aqui é zero, y também é zero. Logo, eu não tenho como usar essa definição geométrica de dois pontos distintos para construir a minha reta. Eu não tenho. Então, nesse caso, quando o b é zero, a gente faz uma tabela. Eu faço assim, ó, x, y. Aí eu venho aqui, 1, 2, 3. 3 já está ótimo. Vou pegar 3 valores apenas. Valores esses muito desconhecidos, por sinal. Os senhores nunca ouviram falar nos valores que eu vou pegar como exemplo. Na verdade, aqui acabou sendo 4, não tem problema. Então, vai ser menos 1, 0, 1 e 2. Vou pegar esses valores para x. E vou substituir na função, obviamente, porque a lei dela é que me diz para quem que cada elemento desse manda flecha. A lei dela é que me diz quem era o par ordenado de cada elemento desse, né? Muito bem. Então, quando x for menos 1, menos 3 vezes menos 1, 3. Quando x for zero, já era de se esperar, vai dar zero. Quando x for 1, o y dá quanto? Ou f de 1, ou o f de x para x igual a 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Quando x for 2, menos 3 vezes 2, menos 6. Então, o meu primeiro item fica desse jeito quando b é zero. O meu segundo item, né, que no caso agora é o crescimento, eu já sei que o meu a é o quê? Menos 3. A é menor do que zero. Então, f de x é decrescente. Ok? Ela vai decrescer agora. À medida que o domínio aumentar, a imagem vai diminuir. Tá? Muito bem. Bom, o terceiro item já é o gráfico. Então, o meu terceiro item é o gráfico. Eu vou fazer aqui um esboço do meu plano, né? Vai ficar assim. E assim. Deixa eu fazer um eixo X mais retinho aqui em cima dessa linha. Aqui, ó. Aqui não tem macete de blogueiro, não. Aqui é sem nutelada, aqui é na marra. Vamos lá. Então, esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Muito bem. Quais foram os valores que eu escolhi para X? Menos 1, 0, 1 e 2. Estou tentando manter aqui uma certa escala no X, mas no Y talvez não dê. Não atentem para isso, tá? É só um esboço. Muito bem. Os valores
os valores encontrados em y. Então, como eu falei, não vou ficar me respeitando escala, porque é só um esboço. Mas eu preciso manter a ordem numérica correta, né? Não posso botar um cara menor lá à frente de um maior. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, vai ser o 3. Ó. Aqui é o 0, já está definido. Aqui é o menos 3. E vamos considerar aqui como sendo menos 6. Muito bem. Então, quando x foi menos 1, y deu 3. Então o menos 1 manda a flecha para o 3. Está ali o ponto que representa esse par ordenado. Quando x foi 0, y também foi 0. Então, ela passa na origem conforme combinado. Quando x foi 1, y deu 3. Então, o 1 manda a flecha para o menos 3. Quando x, né, foi 1, y deu menos 3. Está tudo aqui na tabela, respeitando a lei da função. Quando x foi 2, o y deu menos 6. Ok? Então, eu tenho esses pontos aqui, que obviamente agora são os pontos que vão definir a reta, né, o gráfico da minha função. Acreditem, tá? É uma reta. Isso aqui é uma reta. Muito bem. E o quarto item do nosso estudo é o estudo do sinal, né? O que acontece no estudo do sinal? É aquela historinha, né? Onde a função corta o x, eu já sei que é 0. Nesse caso agora, se eu tomar valores maiores do que 0, eu vou estar encontrando a função sempre abaixo de 0. Ou seja, aquele conceito do exemplo 1, ele inverteu. Por quê? Porque para valores maiores do que 0, a função agora é negativa. E para valores menores do que 0, ó, eu vou encontrando sempre ela positiva. Ou seja, o conceito do sinal inverteu. Por quê? Porque o crescimento também inverteu. Ela era crescente, passou a ser decrescente. Obviamente, né, como o estudo do sinal está ligado diretamente a quem está acima de x ou abaixo de x, isso inverteu, o estudo do sinal também inverteu. Ok? E como é que a gente vai escrever isso? Muito simples. Se x menor que 0, note que a gente marca sempre pela raiz para fazer o estudo. Porque é nela que o sinal vira, né? É sempre na raiz. Toda raiz faz uma virada de sinal, né, na função. Né? Então, no caso da segundo grau ou mais, raiz dupla pode ser que não vire, mas pelo menos fica 0. Já muda o sinal também. Então, a gente tem, nesse caso, se x menor que 0, então f de x, ou y no caso, maior que 0. Ó, à medida que eu tomo um domínio negativo aqui, menor que 0, porque curiosamente 0 é a raiz nesse caso, por ela ser linear, então, à medida que eu tomo qualquer valor menor, ela vai mandar flecha para um y positivo, maior que 0. E se eu pegar o próprio 0, a gente já viu que f de x vai ser igual a 0. Agora, se eu pegar valores maiores do que 0 para o meu domínio, a minha imagem vai ficando sempre menor do que 0. Então, isso aqui é o estudo do sinal escrito, ok? Esse é o estudo do sinal algebrizado, né? Na álgebra, na sintaxe. Mas aqui a gente faz ele também geométrico para que você entenda o procedimento, ok? Bom, temos então agora o nosso quinto e último item do estudo, que é o conjunto imagem, né? Nesse caso nada mudou, né? Porque ela aqui, ó, ela vai para o mais infinito, vem para o menos. Ela só mudou a inclinação, né? Que antes ela era crescente, o ângulo de inclinação com x era do primeiro quadrante, agora é do segundo. Mas o conceito não mudou, né? Ela continua preenchendo todo o contradomínio y. Ela não tem um ponto mínimo, nem um ponto máximo e nem um ponto de descontinuidade. Ela é contínua indo do menos infinito até o mais infinito, todo mundo sendo flechado. Então, a imagem da minha função f é o conjunto dos números reais, o que é de praxe acontecer se ela for dada de R em R e do primeiro grau. Ok, senhores? Muito bem. Vamos para um terceiro exemplo,
que é uma observação, tá? Então, esse terceiro exemplo, ele é uma observação porque essa função não é dita do primeiro grau, né? Ela é dita função constante. E o que é uma função constante? É a função quando o A é igual a zero. Agora ela não é dita mais do primeiro grau, porque quando eu zero o A, eu zero o termo do primeiro grau. Fica só o B. Então ela é do tipo f de x, cabe aqui no canto? Cabe. Ela é do tipo f de x igual a B. Se o A é zero, o AX vai dar zero. Sobrou só o B. Então vamos pegar aqui, por exemplo, f de x igual a menos 2, por exemplo. Bom, f de x igual a menos 2. Quando eu for fazer o primeiro item do estudo que a gente veio fazendo, né? Obviamente ela não corta x. Né? Porque ela vai cortar x quando eu igualar isso aqui a zero. Menos 2 igual a zero, absurdo. Logo ela não corta x. Né? E o y? Ela não corta y sempre no b? Então, né, eu vou dizer para vocês, né, que ela vai cortar o y no menos 2 apenas. Esse é o primeiro item. E o x? Ela não corta. Então tá aqui. É a própria função, né? Y igual a menos 2. Segundo item é o crescimento. Como A é igual a zero agora, f de x é constante. Ela não cresce, nem decresce. Ela se mantém constante. E a gente vai ver isso agora no terceiro item, que é o gráfico. Né? Esboço aqui grosseiro. Né? X, eixo X, eixo Y, aqui é o zero. Para todo e qualquer x, y é sempre igual a menos 2. É isso que a lei está me dizendo. Ora, então, ela só pode estar passando aqui embaixo, aqui assim, ó, paralela a x, pegando y exatamente no ponto menos 2. Então, ela está aqui, no ponto menos 2. Esse é o seu gráfico. Né? Para todo e qualquer x que eu pegar, ó, a imagem é sempre a mesma. Ó. É aquela história onde todo o domínio está mandando flecha para um único elemento no contradomínio. Por isso ela não cresceu, por isso ela não decresceu. O A é zero, então ela se manteve constante. Então essa constante é tranquila, né? Se fosse f de x igual a 5, paralela aqui no 5. F de x igual a 1, paralela aqui no 1. F de x igual a 0, y igual a 0. É o próprio eixo x, porque todo ponto sobre x tem y igual a 0, lembra? O mesmo vale para y, né? X igual a 0 é essa reta aqui, por sinal não é função. Muito bem, ok? Agora eu vou para o meu quarto item. Né? O que diz o meu quarto item? Estudo do sinal. Aí você vai dizer assim, ora, essa função não tem como ser igual a 0, porque ela é sempre igual a menos 2. Logo, por isso ela não corta o x, né? Ela não tem o valor, a raiz, o valor que anula ela. Essa função, ela, né? Ela não tem como ser positiva, porque ela é sempre y igual a menos 2. Ó, então, para todo, ó, menos. Para todo e qualquer valor de x, aí eu escrevo assim, ó, para todo e qualquer x pertencente a R, então, f de x é sempre negativo. Ela só tem esse estudo do sinal. Porque ela não consegue ter outros sinais, uma vez que ela é constante no menos 2, e o menos 2 é constantemente negativo, né? Claro. E o nosso quinto item agora vai mudar, né? A gente não tem uma reta crescendo ou decrescendo, preenchendo todo o meu contradomínio. Muito pelo contrário. Dos meus infinitos elementos do contradomínio reais, né? Eu só escolhi um para mandar flecha. Ora, então, nesse caso, a imagem da função f é apenas o elemento menos 2. Ok, senhores? Assim a gente encerra, então, essa parte conceitual, né? Essa parte
né, vamos dizer assim, das regras, né, do estudo, das observações, né, da função do primeiro grau. Tá bom? Aquele abraço.